Olá, tá começando o 103º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Vero, assinatura de cafés especiais, e pela Firmou Consultoria. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, a Bia Kunz e Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Olá, pessoal. A gente não queria falar de inteligência artificial hoje, mas a Apple vai nos obrigar, né? Eu tenho visto, sei lá, né? Eu sei que tem assuntos que incomodam. Eu escuto um monte de podcast falando, nossa, vou falar sobre isso de novo, mas não tem jeito, né? Acho que a partir de agora falar sobre IA vai ser igual falar sobre telefones, falar sobre tecnologia, né? Não tem como escapar e não é porque é IA que vamos falar, mas porque ferramentas e possibilidades interessantes estão aparecendo e o assunto do podcast é meio esse, né? Então... Né, até porque tenho várias críticas. Ótimo, já dá pra falar sobre isso. Elogios e críticas, mas a gente vai falar mais pra frente, que a gente entrar no assunto. Beleza, agora eu quero só começar aqui comemorando junto com você, Bia, porque depois de, sei lá, muito tempo, quase 2 anos de Gigahertz, você tá colocando um plano em prática que, bom, eu sei que você, ao colocar esse plano em prática, vai ajudar muita gente também que escuta aqui o podcast. O que tá acontecendo? Então, eu vou comprei, né, um computador de trabalho aqui que vou customizar ainda. É uma configuração um pouco diferente do que o pessoal tá esperando, mas nos próximos episódios vou dar todas as configurações bem certinho. Eu só não vou dizer que é o PC dos sonhos, porque eu tinha um teto de orçamento. Eu acho que quando é dos sonhos, você não tem limite de gasto. Faz sentido. Mas, considerando também que meu teclado foi pro saco, eu encomendei um outro teclado, vou botar um segundo monitor. Então, isso impactou. Meu Deus, impactou muito, porque como memória é caro. Eu sei que placa de vídeo é caro, eu já sabia disso. Mas memória... Puxa, eu fiquei naquela assim, né? Vou colocar o máximo que eu puder e eu ajeito aqui nas outras configurações, né? Mas ficou um setup legal e vai ser específico para algumas aplicações que eu pretendo fazer. E vou manter o suspense no ar. Tem que esperar tudo chegar. Eu vou esperar tudo chegar, começar a gravar nele. E aí eu conto os detalhes pra vocês. Até porque se tiver algum imprevisto, alguma coisa que eu tenho que ajeitar ou trocar, então não estraga a surpresa, né? Eu vi que você tava falando do jeito bem geral, falei, bom, nem vou perguntar muito, que eu acho que ela quer fazer suspense, então vamos manter o suspense aqui. Mas que bom que o plano tá entrando em prática, já é um excelente começo. Tá, né? Entrando em prática. Nossa, nem me fale. Eu acho que até o fim do mês tá tudo montado aqui. Hoje é dia 12, né? Então mais 2 semaninhas aí, eu espero que esteja tudo pronto. Vou ter que adaptar algumas coisas aqui no meu escritório também, porque o meu escritório meio que vai virar laboratório. Olha, que legal. É uma máquina bem... Vocês vão gostar, vocês vão achar interessante, mas isso vai ficar mais pra frente. Maravilha, mas que bom. E claro, pessoal, podem já ir mandando perguntas, vou encher a Bia de perguntas sobre o processo de decisão. Tudo bem que sabendo o que ela comprou vai ficar mais fácil de saber o que perguntar, mas ainda assim vai ser bacana explorar isso aí, porque eu sei que era um plano antigo, né, Bia? Verdade. Ainda não é o Mac, mas como eu falei, eu pretendo ter um novo Mac também, mas isso só quando eu viajar, tá pro futuro, né? Porque tem tanta coisa, né? Tem os e-readers coloridos, é tanta coisa que a gente quer ter, né? Tem que ir aos poucos, os recursos são finitos. Muito bem, enquanto esse dia não chega, vou começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente comentou sobre o aplicativo Smart Gym, que é de um brasileiro, foi indicado pela segunda vez, ano passado ganhou e foi indicado esse ano ao Apple Design Awards. E o Lucas Beutenmiller falou que ia deixar a recomendação dele do app Heavy, que escreve sem o A do Heavy pesado, então H-E-V-Y. E ele falou que também é de um desenvolvedor brasileiro, também tem todas as funções básicas de montar o seu treino, escolher exercícios, quantidade de séries, marcar peso, etc. Mas o grande destaque fica para o Apple Watch. Ele sincroniza perfeito com o iPhone durante o treino e principalmente tem suporte à tela sempre ligada do Apple Watch. Então você consegue saber quanto tempo de descanso você tem ali entre as séries, sessões, você confunde, Legal. Sem precisar ficar levantando ali o relógio. Isso é bom, né? Bem prático. Você não quer atrapalhação durante o teu treino, né? Então,
Bacana ter acesso a tudo isso só no Watch. E eu queria saber das pessoas também, se vocês estão indo treinar só com Watch, se dá para fazer. Eu sei que alguns modelos dá para fazer isso, né? Que eles são mais autônomos. Mas como é que vocês fazem? Vocês ouvem música, levam o smartphone junto? Como é que vocês fazem para treinar e interagir com os seus dispositivos de controle e monitoramento? Quero saber, contem pra gente, manda uma mensagem pra mim lá no Telegram, @BiaCunze, e também Twitter, @GarotaSemFio. Boa, Amanda, assim, eu fico muito admirado de quem leva aqueles fones de ouvido grandões, com arco por cima da cabeça, os headphones, assim. Aquilo, sim, primeiro porque, não sei, eu tendo a suar um pouco quando eu tô fazendo exercício, né? Mas também o de conforto, né? Você tem que, além de equilibrar, sei lá, 40 quilos em cada braço, equilibrar o fone na cabeça ainda, eu acho muito doido, assim. Claro que quem faz e funciona, maravilha. Mas eu sempre me admiro. Com os AirPods, às vezes, ali também, ele já começa a escorregar, já começa a atrapalhar o treino. Imagina um fonão na cabeça, assim. Acho muito doido. Qual que é o objetivo? Será isolar o ambiente? Talvez seja isso, sabe? Porque ambiente de academia, eu, dependendo do horário, eu vou embora. Eu detesto lugar cheio, muita gente falando. Música de academia já me incomoda, imagine zum, 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 né? Então, pode ser que o objetivo seja esse, um isolamento mais eficaz, né? De ruído. Pode ser. Sei lá. Nossa, tem dia que a academia parece uma balada mesmo, bem insuportável. De música e de tá cheia, assim. Eu falo, caramba, cara, eu não ia na balada pra ter que passar por isso, ter que fazer na academia agora. Enfim. Agora, a gente comentou na semana passada daquele anel inteligente que a Samsung tá pra lançar, e o Ricardo Soares falou que sempre teve interesse em monitorar o sono, e apesar de já possuir um Apple Watch, ele falou que incomodava dormir com o relógio. Há cerca de 20 dias, ele falou, tenho usado um Smart Ring que eu comprei na AliExpress, que é o Comi R02, que tem um preço bem acessível, ele pagou aí cerca de R$80, e o app usado pelo anel é o Q-Ring. E surpresa, ele tem integração com o Saúde do iOS. Ele falou, consigo medir meu sono, frequência cardíaca, saturação de oxigênio de forma contínua e comparando com as medições do Apple Watch, a diferença é bem pequena. Aí ele conclui, posso dizer que aprovo o custo-benefício. Nossa, gostei, eu vou atrás desse modelo aí. Parece que os anéis evoluíram também, né? Porque na época que eu pesquisei, os softwares eram ruinzinhos. Mas tá aí, por cerca de R$80, olha, é uma boa para ver se você vai se adaptar com um dispositivo talvez mais caro, mais sofisticado, né? É um bom test drive. Eu vou anotar aqui o modelo e vou dar uma pesquisada, Ricardo. Muito obrigada, tá? Boa, eu cacei aqui no AliExpress. Existem vários muito parecidos, né? Deve ser engraçado que a tecnologia já parece estar sob controle e domínio suficiente para existir mesmo. Eu não quero falar de clones do, sei lá, daquele anel, já esqueci o nome dele, o Oura Ring, o próprio da Samsung, porque não, são produtos e, como o Ricardo falou, ele usa, ele funciona, tá satisfeito, mas na imagem dá pra ver, parece ter um acabamento bacana, a parte do metal, parte do vidro, os sensores, os LEDs ali pra acender e fazer as medições, né? Na listagem que eu tô vendo aqui, ele custa R$130, mas é AliExpress, né? Então dá uma cambalhota, pronto, desconto, aquelas coisas assim. Então... Tem a opção dele preto e dourado, tamanho também, né? Então tem já umas opções que deve dar para explorar aí. E bem bacana saber que a diferença entre esses sensores e do Apple Watch, que custa alguns graus de magnitude a mais, não são tão diferentes, né? Tem que ver os tamanhos também, quantas opções de tamanhos tem, que isso é importante, né? Pior coisa, usar um anel que não tá bem ajustado com relação a tamanho, né? Vai ser um incômodo. Pois é, né? Ainda mais, compra na loja, no shopping, o anel, tudo bem, né? Mas comprar no AliExpress pra trocar o processo todo, vai, o anel volta, nossa, não. É um risco mesmo. Agora, ainda sobre esse assunto, semana passada você comentou, Bia, que você inclui dados de saúde naquela sua revisão de planejamento semanal, os medicamentos, sintomas, etc. E o Lucas fez a seguinte pergunta, Bia, você poderia dizer como que você usa os dados de saúde da Smart Band pra planejar a sua semana? Você leva isso em conta pra fazer... O planejamento ou só o retrospecto? Como é que funciona? Eu tô fazendo no papel, não é mais retrospecto mesmo e ver no que eu falhei, né? Se eu dormir pouco, por exemplo, compensar com ajustes, né, do planejamento, deitar mais cedo, não trabalhar até tarde. São ajustes, na verdade, né? Mas eu ainda faço na mão porque eu tenho um projeto
futuramente de integração desse tipo de coisa com outras coisas. Não vou dar muito detalhe também, mas eu faço um gráfico e cruzo os dados. Dormi todos os meus dados de saúde, né? Quantas horas eu dormi, quantos passos eu dei, cruzo ali com medicamentos, com sintomas que eu tenho também. Que mais? Deixa eu ver aqui. Sintomas, medicamentos, vitaminas, enfim. Ciclo menstrual. Então, a partir disso, eu cruzo as coisas e consegui, com o tempo, observar o meu comportamento com relação a sintomas, coisas que interferem nessa minha rotina também, gestão de água, alimentação. Então, basicamente eu sento assim no domingo ali, olho tudo, eu tenho uma agenda ali, eu anoto na mão mesmo, já que eu ainda não tenho esse software, mas vai ser um esqueleto de um futuro software. E por ali eu acompanho, cruzo os dados, vejo o que deu errado e planejo corrigir na semana seguinte. É isso. Boa, e quando você puder dar mais detalhes sobre isso, acho que vai ser um assunto bem importante da gente explorar aqui também. Bem legal. Com certeza. Agora, e só um ponto sobre sono, saiu um estudo, acho que essa semana, ou recentemente pelo menos, foi um estudo canadense, foi o maior até hoje, que investigou como é que a falta de sono afeta atividades cerebrais. Então, além de fazer ressonâncias junto, por exemplo, de atividades, né? Então, tinha lá um monte de puzzle e o pessoal, alguns com sono atrasado, alguns com sono em dia, faziam ali os desafios, quebra-cabeças, isso em máquina de ressonância, e eles encontraram, assim, tem coisas que a gente já sabe meio intuitivamente, né? Como, por exemplo, que as decisões que a gente toma tendem a ser piores quando a gente está cansado, e a depravação não, né? A privação, que horror, a privação de sono, ela atrapalha nessa tomada de decisão, né? Mas eles também investigaram e concluíram sobre os danos a longo prazo, danos na cognição e no cérebro mesmo a longo prazo. Então isso, eles falam até a parte específica, né? Que falta de sono contribui para níveis maiores de proteína beta-amiloide no cérebro, que leva a placas amiloides que são encontradas ali no cérebro para quem tem Alzheimer, né? Então, esse tipo de coisa contribui até nesse sentido. Vai, claro, deixar o link aqui na descrição do episódio para quem quiser dar mais piadinha mais a fundo nesse estudo, que eu acho que vale a pena sempre ficar de olho nessas informações, que elas ajudam a gente até a tomar decisões melhores para evitar isso no futuro, né? Que é sempre bom. E tem um impacto muito grande, né, na sua rotina. Nesse meu monitoramento que eu faço dos meus dados, eu sempre dou uma atenção maior para o sono. É crucial, é importante para tudo. Não só a questão de envelhecimento celular e acúmulo de proteínas, como tem no estudo aí, mas é uma coisa que é perceptível no dia a dia, né? Se você tem uma noite ruim de sono, parece que o teu dia já começa mal, né? As coisas não rendem, não funcionam direito. E para quem quer mudar hábitos, quer ter uma rotina mais saudável, não sabe nem por onde começar, né? Fala, preciso parar de fumar, emagrecer, fazer exercício, corrigir o sono. Comece pelo sono, porque isso é uma coisa que você já pode fazer hoje, né? Comece a ir deitar mais cedo, né? Nos primeiros dias vai ser difícil, você não vai conseguir deitar, mas se você se propor a deitar mais cedo e acordar mais cedo, isso vai se consertando, vai se ajeitando. Então, em poucos dias, você começa a colocar seu corpo numa rotina de sono melhor. E os impactos positivos já são imediatos, já na primeira semana você percebe. Então, foquem em monitorar, cuidar do sono, porque realmente privação de sono tem impactos péssimos a médio e longo prazo também. E uma coisa que eu tenho feito, sei lá, comecei a fazer nessa semana é quarta-feira, então ainda não dá para fazer medições muito profundas, mas já dá para perceber a diferença que na hora de dormir eu estou deixando o telefone no escritório. Então eu durmo com o relógio no não perturbe e na tela, modo teatro, né, que é o que não deixa a tela sempre ligada, ela fica desligada, e ligo o alarme direto só no relógio, mas o telefone fica no escritório aqui, não no quarto, e o meu tempo para dormir, para adormecer, reduziu.
Era uma coisa que eu tinha percebido quando... Acho que eu já até falei sobre isso, né? Quando eu ia visitar meu irmão que morava fora. Quando os meus pais foram junto, eu dormi na sala, no sofá, a gente arrumava ali e tal, deixava o telefone fora em cima da mesa ali, não ficava pertinho. Eu dormi mais rápido. Eu falei, olha, interessante. E eu resolvi fazer esse teste essa semana e o tempo que eu tô levando pra adormecer reduziu, sim, pela metade. Cortou bastante. Só de não ter ali aquele processo rodando no fundo do cérebro de... Putz, o que é isso mesmo? Nossa, deixa eu ver isso aqui. Ah... tá ajudando. Então, para quem tiver esse tipo de possibilidade, vale fazer esse ajuste, faz o teste, vê o que acontece. Eu vou medir isso até de qualidade de sono, né, que tem os aplicativos que fazem isso. Eu uso o AutoSleep, por exemplo, e posso trazer os achados aqui, nada científicos, com amostragem de eu, para poder falar o que tá acontecendo. Vai que ajuda mais alguém, né? Bom, comigo o que funcionou foi aquela questão do banho, tomar banho só quando terminar tudo que tem para fazer. Porque tomar um banho relaxante e tal começa a desligar a minha mente, né? A cortina do quarto, que não tem TV, também isso é muito importante. A cortina, eu acho que eu já falei em episódios anteriores aqui, mas ela não é blackout, ela é um semi-blackout. Ou seja, ela deixa passar alguma luminosidade, então você tem privacidade e ao mesmo tempo... o teu corpo acompanha o raiar do dia e vai já despertando aos poucos sem ter aquele solzão na cara, né? Eu deixo baixada, mas o quarto fica iluminado. Então, nossa, a melhor coisa é luz natural. Blackout, pra mim, assim, é uma coisa que destrói o meu ciclo circadiano, que é uma coisa de maluco, assim, impressionante. Talvez seja esse o problema pra muita gente também, hein? Mas você sempre foi uma pessoa matinal. Você sempre acordou cedo pra fazer coisas e você rende bem durante a manhã, certo? Sim, acho que esse é o meu normal. Mas por circunstâncias da vida, às vezes eu precisava ser mais noturna. Sim. Né? Então, infelizmente, eu precisei ir me adaptando com o tempo. Mas hoje, né, que eu tento ter uma rotina de sono adequada, a cortina realmente faz muita diferença. A questão da luz amarela ali nos dispositivos, né, já está automática, então a partir das 6 da tarde eu já diminuo ali a luz que vai, né, no teu olho mesmo, então faz uma diferença grande. E basicamente é isso. Essas 3 coisinhas aí são as mais importantes. Facilitou a minha iniciativa de ir deitar mais cedo para acordar mais cedo. Não, eu te perguntei sobre ser matinal porque eu, quando era criança, não tinha cortina no quarto. Eu sempre, né, ia amanhecendo, ia clareando e beleza. Então, como sempre foi, mito da caverna, né, como sempre foi assim, é assim que as coisas são, beleza. Quando eu passei a morar com a Larissa, e antes da gente morar junto, a Larissa dormia muito na casa que eu tinha lá em São Paulo, que também, quando era criança, não tinha cortina. Quando eu tive meu apartamento, não precisava de cortina, certo? No quarto, digo, né? Claro. E ela falou, cara, você não sente falta de estar escurinho de manhã? Não, eu falei, não, beleza. Aí ela falou assim, vamos ver. Aí eu comprei uma cortina e coloquei, putz, mudou minha vida. Eu prefiro infinitamente. E hoje a gente tem um blackout, assim, que cria quase um buraco negro que absorve toda a luz do ambiente e dos quarteirões ao redor, assim, de manhã. Disso. Nossa, e como eu nunca rendi muito bem de manhã, e eu, sim, eu não tenho esse lance de, ir acordando aos pouquinhos com o raiar do sol, e eu levanto, já estou desperto, vou tomar um banho e estou pronto para o que der vier. Não funciona. Eu, de manhã, detesto tudo e todos. Não sou mal-humorado, mas eu não rendo, né? Então, poder espremer um pouquinho mais de sono nas condições de escuro e a hora que eu precisar levantar, paciência, eu levanto, tem funcionado muito melhor pra mim nos últimos, 2, 3 anos do que eu percebia que era antes quando eu não tinha cortina e não sentia falta. Pode ser ainda um resquício de efeito ou novidade, porque comparativamente com quase 40 anos, faz só alguns anos, né, recentemente, a adição da cortina no dia a dia da vida. Mas engraçado como pra mim melhorou fazer tudo ao contrário do que os especialistas comentam do que você fala. Né? Acordar junto com o sol, etc. Pra mim não, edge case. Sei lá, eu acho que é porque eu fui criada para ser matinal. Eu estudava de manhã, tinha que acordar cedo. Meus pais iam trabalhar, a gente saía junto, então eu tinha que sair junto com eles. Eu acho que criação também conta, né? Totalmente. Você desenvolve aquele hábito na infância, na adolescência. Aí fiz vestibular, entrei na universidade e o curso era integral, começava cedinho também, 7h30.
A época que tinha centro cirúrgico, você já tinha que acordar mais cedo ainda, porque você tinha que estar lá às 7h30 paramentado. Então, sempre minha vida orbitou nesse negócio de acordar bem cedo, né? Então, ainda acordo. Agora a gente tá no inverno, né? Pseudo-inverno. Mas essa é a época em que 6h30 da manhã, pelo menos aqui em Curitiba, tô falando, né? Ainda tá escuro. Então, sim, que também meio que me acostumei. Embora eu não goste, né? Eu prefiro o verão nesse sentido, porque eu acordo mais disposta. Mas eu me preparei para isso, né? Me adequei para isso. Então, são muitas décadas nesse estilo de vida. E é outro contraste, né? Eu sempre estudei à tarde, a vida inteira, até eu acho que os colegiais e a primeira metade da faculdade. Então, de manhã era assim, no máximo, sei lá, futebol, natação, judô, caligrafia eu fiz um tempo, porque a letra é tão horrorosa que as pessoas falam, cara, faz um curso de caligrafia que não dá pra entender o que você tá escrevendo. Vai ser médico, que bonitinho, né? Então, eu precisei fazer por um tempo. Mas isso era sempre de manhã e à tarde, escola normal, né? Então, quando eu passei a fazer, não sei quais dos colegiais foram de manhã, acho que foi a partir do primeiro, ou talvez do terceiro, foi muito ruim, que era uma vida inteira adaptado a estudar à tarde e não ter nada cognitivo de manhã, né? Era mais atividades físicas. Na faculdade também, os 2 primeiros anos eram de manhã e os 2 últimos eram à noite, para o pessoal já ir atrás de estágio, poder começar a trabalhar, etc. E, assim, rendimento zero nos 2 primeiros anos e rendimento melhorzinho nos 2 últimos. Então, notei mesmo essa diferença. Entendi. Faz sentido. Infelizmente, a nossa vida pregressa, né, de infância e adolescência, impacta mesmo em toda a vida adulta. Totalmente. Eduquem suas crianças, hein? Cuidado com esse negócio de celular antes de dormir aí, pelo amor de Deus. No futuro vai ser difícil consertar os maus hábitos. O que nos traz exatamente ao próximo assunto aqui do episódio de hoje, que a gente repercutiu na semana passada aquele vídeo do Jubilu sobre o impacto do uso exagerado de telas nos jovens, etc. E você mandou um estudo que eu achei bem interessante a respeito disso, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando aqui o Área de Trabalho e quer ajudar você que precisa abrir a sua empresa, desenrolar uma pendência da vida PJ, do seu CNPJ, coisa assim, porque a Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira. Ela é especializada em startups, empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas, e ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem, conhece muito bem isso, porque foi graças a ela, ao serviço de paralegal da Firmou, que a gente há quase exatamente, olha só, 2 anos, lançou a rede em tempo recorde, sem atraso, complicação, burocracias desnecessárias, gastos desnecessários. Isso para mim foi inédito, né? A Firmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter sua empresa, sempre de olho em economia de custos, tributo certinho para cada categoria e coisa assim, e ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo, e nada melhor, né, do que deixar isso na mão de quem sabe o que está fazendo, porque isso é produtividade no fim das contas, né? Aí você pode focar no trabalho e não nas outras coisas. Então, para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar do perrengue que é essa parte burocrática, financeira, da legalização, manutenção fiscal da sua empresa, faz o seguinte, vai no Facebook, vai no Instagram e procura por @Firmou Consultoria. Ela está prontinha para ajudar todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz para a gente todo dia aqui na Gigahertz. Então, mais uma vez, @Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz. Obrigado ao pessoal da Firmou por apoiar a Gigahertz e também dar essa oportunidade para os nossos ouvintes terem a vida contábil mais organizada. Muito obrigado e vamos lá, você mandou para mim um estudo chamado Mudanças na conectividade funcional no cérebro de adolescentes com vício em internet. Um review sistemático da literatura de estudos de imagem. Eu achei bem interessante não só a premissa, mas os dados apresentados nesse estudo, a discussão que ele levanta, é uma abordagem bem diferente daquilo que eu falei, da parte que eu critiquei, da premissa de como foram colocados os dados ali
naquele vídeo do Jubilu. O que te chamou a atenção desse estudo para mandar aqui pra gente falar? O que me chama a atenção é que está numa fase em que o cérebro está se desenvolvendo, realmente tudo... É uma idade em que o cérebro é uma esponja também, né? Uma fase de aprendizado, desenvolvimento de personalidade, aquela parte que eu já falei, né? O córtex pré-frontal, que é a última que se desenvolve, é responsável pelas pessoas medirem atos e consequências. Por isso que o jovem é inconsequente, né? Ele está desenvolvendo ainda essa parte do cérebro. E às vezes a coisa mais inocente, mais boba, realmente pode ter um impacto que fica para sempre. O nosso cérebro tem uma plasticidade muito grande, mas vocês sabem, né, que maus hábitos, vícios, para a gente se livrar depois é terrível, né? Então, a gente vai disponibilizar o estudo para quem quiser dar uma olhadinha. Pessoal que é da área de psicologia, neuropsicologia, que gosta disso, eu sei que o pessoal sempre participa bastante aqui no podcast. Eu queria saber a parte técnica de vocês, uma opinião mais técnica, o que vocês acham de tudo isso. Mas é tudo tão novo, né, Marcos? A gente comentou isso nos episódios anteriores, que os bebês do iPad, né, que a gente falou lá de 2010, eles estão entrando, né, entraram na adolescência agora, então a gente não tem padrão para comparar muito bem, né, fazer um estudo com grupos controle e tal, né, pela própria mudança na sociedade, de hábitos, no jeito de estudar. É um pouco complicado, né? Mas esse estudo tenta fazer isso e a partir de análises, né, de imagens de cérebro já tem algumas coisas mapeadas. Agora, se isso tem um impacto definitivo ou não dá pra gente dizer ainda, tá? Não é um estudo precipitado, não é isso que eu quero dizer, mas a gente não sabe muito bem o que significam esses achados, porque a gente não tem padrão de comparação. Uhum. Nesse estudo, eles revisam informações, dados, né, de neuroimagem, e eles identificam que o vício à internet, que eles chamam de IA, que eu acho engraçado, que é Internet Addiction, né? A IA nos adolescentes altera a conectividade funcional em um monte de rede neural. Então acontece o seguinte, é engraçado, rede neural, IA, enfim, né? Muda o padrão de comportamento, incentiva coisas, incentiva não, né? Mas está associado a aumento de uma mudança ruim de atitude, ou parte de ser uma pessoa mais pessimista, ou mais, eles falam sobre saliência, né, que não queria aparecer, mas algo nesse sentido. Quem tem filho adolescente sabe do que se trata. Exato, a biscoitagem, né? É a biscoitagem. Pode ser, né? Modificações ali em questões, por exemplo, de tolerância, impulsividade, conflito também, né? Uhum. E eles falam isso exacerbado passa a levar também a problemas físicos. Então, desde síndrome carpal, como é que chama? Do túnel do carpo. Tendinite. Inflamação, né? Tá próximo ali, né? Era tendinite a palavra que eu queria lembrar. Então, desde disso até olhos secos, aí a atividade, os hábitos para comer ficam irregulares, sono também, aí o lance do sono entrando, né? Uhum. E o que esse estudo me fez pensar foi o seguinte, né? E isso liga um pouquinho com o que eu já tinha falado semana passada sobre como o comportamento humano, não só dos jovens, ele é basicamente o mesmo através das eras. Uhum. E os jovens e as pessoas vão se identificando com coisas novas para ter uma fixação ali. Então é o que eu falo sobre antes da internet era o computador, antes do computador era a TV, o quadrinho, o rádio, o cinema, séries, blá blá blá, blá, né? Uhum. Então, se a internet é a coisa da vez, e outras coisas viciantes, especialmente coisas físicas viciantes, elas têm o quê? Legislações que regem o que pode ou o que não pode. E geralmente menores de idade não podem. Coisas como cigarro, bebida, jogo que eu digo, que nem era até, quer dizer, no futebol agora tá um negócio de aposta, mas até onde eu sabia, apostas não eram permitidas no Brasil, mas assim, esses tipos de vícios são regulados, enfim, né,
para proteger quem ainda, por diversos motivos, fica mais vulnerável em situações assim. Com tecnologia e redes sociais não tem nada disso, né? E especialmente as redes sociais, a gente viu ao longo das últimas décadas que elas passaram a tratar engajamento junto de quê? Neurociência e as formas de se conectar ao seu cérebro para você usar, né? E aí entra desde o barulhinho, que é agradável, até o suspense de você ter que puxar e arrastar para baixo para aparecer se tem notificação ou não, chegar a notificação, não falar o que é para você entrar no aplicativo para ir lá, e aí você sente a recompensa, entra o papo da dopamina, entra o papo também do córtex pré-frontal, isso tudo tá junto mesmo, né? Mas o que esse estudo me trouxe de insight foi o seguinte, né? O vício insira o inimigo aqui sempre existiu. Mas, colocando esses dados todos aqui em sequência, vai ter o link na descrição para quem quiser dar mais piadinha, mas analisando isso aqui, me reforçou a impressão de que regulamentação da categoria de redes sociais é uma coisa que deveria já ter acontecido, porque nesse sentido eu acho que dá para comparar o vício em rede social com qualquer outro vício de substâncias legais que são regulamentadas e que geralmente os jovens não podem usar. Até café, que não é um crime você tomar, se você for menor de idade, geralmente não dão café, é feio, né? Dar café para criança, para jovens, café acaba sendo uma coisa mais para adulto. A gente vai falar de café já, né? Mas ainda assim, tudo isso sempre teve uma estrutura que empurrou para cima a idade mínima para você usar. Fosse isso da parte legal, fosse isso da parte de responsabilidade social. Rede social, internet, não tem. Ainda é um buffet meio livre, apesar das iniciativas de regulamentação que até hoje não deram em muita coisa, né? Então, me conectou essas duas coisas. As pessoas falam sobre como rede social é como se fosse uma droga. Nesse sentido, sob esse espectro desse estudo, aí eu concordo e vejo sim a necessidade de algum tipo de eu vou usar um eufemismo, tá? Assistência legal para proteger quem ainda está com uma composição cerebral vulnerável, apesar de achar que é muito adulto e sabe tudo sobre o mundo aos 14 anos, já você descobre que não é assim. E talvez alguma estrutura que te assista a lidar com isso pode ser uma alternativa, né? Se até hoje não teve nada e não parece estar funcionando, eu acho que tentar algo diferente vai que dá certo. Eu passei a entender desse jeito aqui, por isso que eu gostei muito desse estudo, porque ele passa os dados sem precisar fazer aquilo que, pra mim, minha percepção, eu achei meio tendencioso no vídeo que a gente falou na semana passada para comprovar um ponto que nem precisa de muito para comprovar. Né? Essa parte da neurobiologia, da adição, né, é muito interessante, né? Quem tem interesse nisso, vale a pena dar uma pesquisada, entender como é que altera os nossos sistemas de busca e recompensa. É bem interessante, né? Mas nós, como adultos, a gente tem um pouco de noção, né? Como eu falei naquele livro lá do Dopamination, né? Que a gente resenhou aqui, a gente tem consciência que está fazendo uma coisa que faz mal. Isso já é uma grande coisa, mas os mais jovens não têm essa percepção. Você tenta tirar deles a força, diminuir, eles reagem mal, porque eles não... Como eu mesma falei, eles não sabem medir consequências dos atos ainda. Então, é muito importante guiar e orientar e ajudar nessa fase, porque sozinhos eles não conseguem sequer detectar que são viciados. Excelente ponto. Então, vai ter o link aqui na descrição. E colado nisso, você mandou pra mim um vídeo nessa semana que é de uma mulher que tá falando sobre como que ela e a família lidam com tecnologia. Ela tem lá os filhos de 13 e 16 anos e ela explica as regras da casa ali pro uso compartilhado da internet e de dispositivos, enfim, né, de redes. Exato. Como é que é esse assunto? Eu não consegui achar o perfil dela, alguém pegou, copiou, colou no Twitter e eu não consegui rastrear o original. Mas o Marcos vai deixar aí na descrição para vocês darem uma olhadinha. Ela tem 2 filhos, um de 13 e um de 16, e ela é bem rigorosa na questão de eletrônicos, né? Basicamente, a família tem um celular que é compartilhado e que fica sendo monitorado, um computador que fica numa sala que não é de uso particular de ninguém, fica ali à disposição para todo mundo usar, à vista de todo mundo. E dado a idade dos filhos, quem sou eu para falar como é que se deve criar filho? Cada um cria seus filhos.
É só uma observação. Eu acho que com essa idade, eles já podem ter mais autonomia, mais guiada, porque não é bom também ter filho super protegido demais. E com 16 anos, puxa, acho que já dá para mudar algumas coisas, né? Agora, para criança bem pequena, eu acho bem interessante, né, as medidas dela, assim, né? Assistir conteúdos em família, na sala. Só não concordo com essa história de ficar vendo Reels na televisão, né? Isso já discordo. Totalmente. Ficar vendo shorts em família, pelo amor de Deus, né, na televisão. Mas para criança pequena, até 9, 10 anos, é válido e é importante isso, é legal esse tipo de atitude. Só a minha única restrição é realmente começar a dar mais corda, deixar a pipa voar, né, dos 13 aos 16, né? Não ter um WhatsApp só para a família inteira. E quando sai de casa, a pessoa que sai de casa leva o celular para se comunicar. Poxa, aí, sabe, acho que com 16 anos não é muito legal isso. Mas é só um pitaco, não estou falando para ninguém aí como é que deve criar seus filhos, tá? É uma excelente ressalva. Em contraste com o estudo que eu acabei de falar sobre regulamentação e limitações, eu acho que a solução não é exatamente essa, porque tá, 16 anos, agora o seu próprio telefone vai mexer na internet, né? Você em 3 segundos vai cair um golpe. Eu acho que existe uma maturidade que vem com o uso e com a experiência, que não precisa necessariamente ser totalmente não supervisionada ou não direcionada, mas enfim, né, é bem isso, cada um faz o que quiser com os próprios experimentos, que são os filhos, mas ainda assim, então a gente vai deixar aqui na descrição o link para esse vídeo também, para quem quiser dar uma espiadinha, mas o ponto não é causar revolta, é só olhar para isso e talvez aqui exista algum ponto, algum argumento que você possa usar sobre o que fazer, sobre o que não fazer, então é sempre bom ter contato com esse tipo de opinião, né? Não é hate, não é nada. Eu sei que tem gente que, com certeza vão atrás da mulher lá e ficam tacando hate, pelo amor de Deus, né? O pessoal é sem noção, né? Cada um vive sob o seu livro de regras e você não tem que impor nada pra ninguém, né? Faça as coisas da sua família. Ela só compartilhou uma preocupação que ela tem a respeito de telas e redes sociais, contou a experiência dela e beleza, discorda com educação, conversa, mas eu nem fui atrás para ver comentário, porque até já imagino o que deve ter. As pessoas não sabem nem discordar mais, né? Nossa. Não, Bia, nossa, é deprimente. É deprimente. A pessoa, quando ela gravou esse vídeo, eu acho que imaginando que ele teria esse tipo de repercussão, não acho que com a intenção de provocar, mas de colocar esse lado que talvez ela veja que esteja subrepresentado aí em opiniões, né? Mas até o jeito que isso é compartilhado, acho que já direciona os feedbacks, né? Tem a turma do, olha isso, que absurdo. Tem gente que só posta na internet, olha isso que horror, olha isso que absurdo, olha isso que revoltante, né? Então pra você já olhar sob esse espectro e talvez, enfim, né? Isso fica pra um outro dia, esse papo. Mas seguindo aqui com os follow-ups, na semana passada o Cássio comentou que tem até faculdade de fisioterapia com ensino à distância, a gente até brincou, se perguntou como é que fica a parte prática, né, do aprendizado, e o Marcos Aguiar, que é fisioterapeuta, mandou o seguinte feedback: quero alertar que mesmo existindo faculdade de ensino à distância com o curso, elas não são reconhecidas pelos conselhos regionais de fisioterapia e nem pelo Conselho Federal da profissão. Assim, os formados na modalidade de EAD aqui em fisioterapia não podem exercer a profissão. E Bia, você que comentou semana passada sobre o peeling de fenol e etc. Nossa. O Marcos comenta que uma esteticista formada online deformou o rosto de uma pessoa fazendo esse procedimento e ele complementou mandando o link mostrando que já existe uma lei, que pelo que eu entendi ainda é um projeto de lei, eu posso falar já sobre isso, que proíbe graduações de saúde e educação física à distância. Eu vou deixar o link aqui que explica os pormenores, mas pelo que eu encontrei, a situação dela que está aguardando o parecer da relatora, do relator da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, para aí sim, talvez, isso virar uma lei ou não, mas tem iniciativas que querem proibir, é um termo pesado, mas acho que ele cabe aqui, proibir o ensino à distância de cursos superiores que tenham a ver com saúde, especialmente, eu acho, quando tem a ver com a parte prática de praticar medicina, né? Eu sou uma entusiasta de cursos EAD, à distância, mas tem coisas que não dá, né, gente? Eu brinquei e falei
da fisioterapia, né, via Teams, você pega a tua avó ali e pelo Teams você faz a aula prática, né, não dá, não tem condições. Simplesmente é incompatível. Como é que você vai formar um profissional desse jeito, né? E nem tanto pelo céu, nem tanto pela terra, tá? Tem gente que é muito radical, que quer abolir todo e qualquer curso EAD, eu já expliquei que isso não é bom, que o Brasil é muito grande, que pessoas que estão fora dos grandes centros acabam ficando sem acesso à educação superior, então, mas tudo tem que ser feito com sabedoria, com equilíbrio, e principalmente com qualidade, porque o nosso grande problema em termos de curso superior aqui no Brasil é a qualidade dos cursos, inclusive os presenciais, né? Isso vocês sabem muito bem. Pois é, não é porque é presencial que é bom, não é porque é a distância que é ruim. Existe um espectro aí dos dois lados, né? É um bom ponto. E, aliás, obrigado ao Marcos Aguiar por ter mandado esses esclarecimentos, foram bem importantes. Agora eu sei que no caso de fisioterapia, treino, jogo é jogo, e você precisa das coisas para poder, de fato, praticar a profissão e ser reconhecido ou reconhecida como profissional disso. Obrigado mesmo pelos links, vai estar tudo na descrição. E sobre a questão de trabalho remoto versus presencial, que a gente falou sobre como tem empresas que às vezes obrigam ou passaram a obrigar e como vem a reação disso por parte de quem gosta ou não gosta do presencial, híbrido, etc. A Fernanda Gulo falou o seguinte: trabalho no esquema híbrido. Se me pedirem para deixar o home office de vez, eu supero a preguiça de mandar currículos e busco outra vaga. Ela falou, vou muito visitar clientes, uso bastante escritório, mas trabalhar de casa é insuperável e a produtividade é até maior. Interessante. Eu percebi conversando com amigos, assim, informalmente, né, além do podcast aqui, e realmente, pelo menos o pessoal que é mais sênior, né, os quarentões, aí o pessoal que já está há um bom tempo no mercado de trabalho, já tem experiência, já tem credibilidade, já tem nome suficiente para fazer essas exigências, né? Mas eu dando uma rolada no Twitter lá, rolando a timeline, vendo um pouco sobre isso, eu percebo que o pessoal mais júnior, que está formando agora, está estudando, está entrando, está tendo mais dificuldade nesse sentido. E para não ficar desempregado, acabam cedendo a essas exigências de presencial. Então, é aquele negócio, né, Marcos? Transição de gerações, então são fases, né? Fases e fases. Os mais novos realmente não podem exigir muita coisa, muitos pegam o que aparece, enquanto os que são mais consagrados aí na profissão já têm uma certa respeitabilidade para botar as cartas na mesa e pedir as coisas do seu jeito. Excelente ponto. E a gente tinha comentado faz um tempo de um vídeo que o Marlon Serosino tinha mandado pra gente no canal dele sobre o método para gerenciar hábitos no Notion, e ele enviou pra gente que ele fez um novo vídeo que é sobre como ele organiza o segundo cérebro dele, a noção de segundo cérebro, no Notion. É mais uma vez um vídeo bem completo, eu vou deixar o link na descrição, tem os capítulos legal que explicam como ele lida com a parte de registros, desde coisa tipo livros, séries, filmes, jogos também, até a parte de cursos, de aprendizados, estudos, finanças, os pertences dele ali, projetos, etc. Vale a pena dar uma espiadinha, porque assim como foi no primeiro vídeo, esse ficou muito completo, muito bacana, e parabéns ao Marlon por ter... ele até fala no vídeo no começo, demorei pra gravar, porque passei por adaptações aqui. E que bom que ele teve tempo de achar o segundo e tomara que venha o terceiro, o quarto, que foi bem bacana. Valorizamos o esforço do Marlon, estamos divulgando aqui. E realmente é bem legal ver esse tipo de vídeo, porque nos inspira também, né? Às vezes você pega uma ideia de alguma coisa que ele está fazendo, ou então você adapta alguma coisa que você fazia e não estava muito contente, né? Fala, interessante o que ele fez aí, vou tentar adaptar isso para mim. Então, esse tipo de vídeo é sempre muito legal e eu recomendo que vocês assistam. Eu tendo a recomendar muito, e assim, pra quem faz coisas, manda pra gente que a gente vai falar aqui, porque é sempre muito bacana. Primeiro, divulgar o trabalho de vocês que escutam aqui o nosso podcast, então nada mais justo do que a gente devolver isso pra vocês dessa forma. Em segundo lugar, porque é isso, né? Às vezes, você vê, nem que você assista um vídeo de meia hora, tem uma informação ali que vai te ajudar a melhorar o seu trabalho, o seu processo, a sua produtividade. Pronto, né? Já em algum tempo já vai se pagar o investimento de meia hora que você fez no vídeo, porque melhorou um outro aspecto aí no médio prazo do que você faz. Então vale sempre a pena ter um contato com a maior quantidade possível de métodos, de ferramentas, de aplicativos, de técnicas
nem que seja para você ter na sua lista do que não fazer. Fala assim, para mim é o contrário, para mim é blackout no quarto para dormir bem, e não acordar com o círculo circadiano ficando... Então é bom ter contato com esse tipo de coisa e vale a pena sempre ver. E o Marlon colocou muitas informações na mesa aqui pra galera poder ver como, talvez, quem sabe, tirar proveito do Notion, apesar... Eu tô com um pouco de preconceito do Notion, virou culto, assim como, sei lá, CrossFit e Firefox, não sei. Mas ainda assim, é claro que eu não tiro o valor da utilidade que o pessoal tira dele. Tô só brincando aqui que o Notion... Tem ferramentas, às vezes, que aparecem como a resposta divina e ficam por 6 meses aí. Depois o pessoal supera, né? Eu acho que é porque ele tá onipresente nas redes sociais. E no início eles contrataram muitos influenciadores, youtubers para fazer tutorial e falar. Então foi meio que na exaustão, né? Ele foi muito divulgado, muito disseminado, ainda é. E é uma tática que funciona, porque a partir do momento que a pessoa começa a usar, ela não quer mais sair daquele ambiente, né? Então, tem que levar isso em consideração também. Mas, como você disse, não tira o mérito da ferramenta, que é fantástica. Exatamente. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora, Bia, sobre o uso de IA para ajudar com tarefas matemáticas, a Mariana Bentivolio falou o seguinte: tenho tentado usar IA para me ajudar a estudar, e na maior parte das vezes uso o Copilot. Mas hoje eu fui tentar resolver uma conta aritmética e apesar dele mostrar os passos corretos, ele simplesmente comeu um dos números da minha expressão. Tive que fazer mais 2 correções até ele finalmente entender que tinha esquecido um número e fazer a conta certa. Já no ChatGPT 4o, ele respondeu correto na primeira tentativa. E ela complementa: recomendo cautela com aritmética no Copilot e sempre revisar. Agora que a maioria do GPT tá grátis, vou testar e usar mais ele. Testem, usem bastante. E eu só corrigiria essa observação dizendo para vocês tomarem cuidado e revisar todas as ferramentas de IA. Porque a gente nunca sabe, né? Usem várias, às vezes em conjunto, assim, uma para revisar a outra, para corrigir a outra. Por que não? Coloca lá o Gemini para brigar com o GPT. Né, o teu amigo, tua outra IA falou, eu já fiz isso, tua outra IA falou isso aqui, que você concorda com ela. É bem interessante fazer essa brincadeira, assim. Mas com relação à matemática, AI tem umas complicações, né? Eu não sei também o que acontece, porque não me parece que é esse o objetivo de uma LLM, né? Resolver contas, porque... Bom, ele fala em linguagens, né? E não sei se isso se enquadraria ainda em linguagens matemáticas. Mas a Apple parece que quer resolver isso, porque o Math Notes... Caramba, nossa, eu fiquei de queixo caído. O fato dele até imitar a sua caligrafia, é muito impressionante reconhecer. Você monta um gráfico ali, ele reconhece as variáveis, monta as expressões para você. Eu fiquei bastante entusiasmada, né? E não sei se o pessoal já tá testando, saiu o beta do iOS 18, né? O pessoal acho que já tá testando. Saiu, E não é em qualquer iPad, né? É só no de última geração, se eu não me engano, né? Que vai funcionar. Então, o negócio é... Você que tá pensando em fazer um upgrade já pode colocar isso nos seus cálculos futuros aí, levar em consideração. Porque vai vir bastante coisa de AI no iOS aí, viu? Fiquem espertos. É engraçado que antes de fazer a pauta, eu vim pensando aqui nessa semana sobre o que do evento que a Apple fez nessa última semana, a WWDC, né? Tá rolando ainda, na verdade, mas ela anunciou um monte de coisas de IA e etc. E o único que eu sabia que ia chamar sua atenção 100% do que pintou de IA era justamente a função de cálculos matemáticos no iPad, e vai ter também em aplicativos, né, da Apple, etc. E eu quero até falar um pouco mais a fundo sobre isso, porque me parece que vai ser bastante útil mesmo. Mas antes, um comentário rápido sobre esse feedback que a Mariana mandou pra gente. Assim, LLMs são ruins em fazer conta, o que é engraçado e curioso, porque eles são muito bons em planilha, Excel, etc, mas conta mesmo, e conta de tudo, tá? Eu percebi isso quando eu falei assim, ChatGPT, qual que é... Eu tenho aqui em volta de São José dos Campos, tem tanto Pindamonhangaba, quanto também Itacoaquecetuba. E os dois têm a mesma quantidade de letras, são 15, eu acho. E o ChatGPT, essas duas cidades são as maiores mesmo que tem no Brasil, com a maior quantidade de letras?
Aí, não, são sim, né? Essas duas têm 13 letras. Eu falei, não, peraí, tem 15 letras. Daí, assim, tem cidades com mais letras do que essas duas? Tem sim. Rio de Janeiro, por exemplo. Primeiro que só, assim, tudo errado. Eu tive uma conversa de 40 minutos com ele e foi impossível tirar dele informação se essas duas cidades são com maior quantidade, palavras únicas com maior quantidade de letras dentro das duas, assim, caos, tragédia. Isso foi lá no comecinho mesmo do ChatGPT. E o que acontece nesse ponto é uma mistura de o jeito que ele pensa é em tokens e não em quantidade de letras, então a contagem que ele faria, ele quebra completamente entre fazer uma coisa e outra, porque tokens são basicamente, numa palavra, são pequenos radicais que ele pode usar para montar outras palavras também. Então o jeito, não são sílabas, é um jeito diferente de matematicamente você dividir uma palavra, porque aí a hora que você for indexar um LLM, você não indexa todas as palavras que existem no mundo. Você indexa os tokens e monta as palavras. É matematicamente mais eficiente do que você ter que buscar a palavra no dicionário infinito, né? Isso é uma coisa. E outra coisa, saiu na semana passada, dia 6 de junho, um estudo feito pelo pessoal do Google. E o nome do estudo é Transformers Precisam de Óculos. Ultra apertamento de informação em tarefas que envolvem linguagem e como isso afeta o jeito que ele interpreta os tokens que já foram usados na conversa e como em matemática especificamente, isso é um problema. O que ele faz? Ele vai, né, ver tudo que foi conversado e prever a próxima palavra, volta, analisa tudo de novo, prever a seguinte. É assim que ele funciona e vai girando as palavras com esse tipo de contexto. Às vezes, alguns LLMs tendem a comprimir para ficar mais eficientes isso que já foi dito, para poder seguir trabalhando do jeito rápido, eficiente, consumindo menos energia, menos carga neural lá dos processadores, etc. E, às vezes, isso pode fazer ele juntar o que não deve ou relevar alguma coisa, e aí o resultado daí, ele parte da premissa errada para seguir em frente, né? E com números, isso também é uma coisa que parece acontecer bastante. Eles até propõem nesse estudo, eu vou deixar na descrição aqui, como resolver isso para fazer os LLMs passarem a fazer contas de um jeito mais eficiente, ou até responderem mesmo do jeito mais eficiente, sem ter que fazer essa ultra compressão dos tokens e do que está lá, né? E quando a Mariana falou sobre a impressão dela, até fez sentido para mim, porque é o seguinte, o Copilot é baseado no GPT, mas eu tenho certeza que a Microsoft, entre o GPT e o Copilot, faz algum tipo de otimização e de compressão para tentar, para ela, tornar mais eficiente, reduzir o custo, reduzir até a carga de dados que tem que passar de um lado para o outro para chegar no fim da ponta lá da lança no Copilot da resposta para você. Então ela me falar que o Copilot faz isso, que é baseado no GPT, mas o GPT não faz, eu falei, tá, até que faz sentido. Então vale a pena dar uma espiadinha nesse estudo e com conta, nesse momento, ainda não dá para depender mesmo aí do ChatGPT. Eu quis esses dias fazer uma conta que era o seguinte, né? Quanto maior a gravidade, mais devagar o tempo passa em relação a lugares com menor gravidade. Com a altitude, isso aumenta. Então, quanto mais alto você está, o tempo passa diferente em relação a quem está abaixo. Eu pensei, bom, então é uma loucura, tá? Pensamento de madrugada, mas pensei, bom, quem está na Estação Espacial Internacional está ao mesmo tempo passando por um processo de relatividade que o tempo acelera e que diminui, porque a gravidade está menor, a velocidade está maior, a altitude está maior. Então, quanto tempo um astronauta teria que passar na ISS para ficar ou um segundo à frente ou um segundo atrás em relação à humanidade que está na superfície da Terra? Tem que perguntar isso pro Nolan. Acho que o Nolan vai responder melhor que o ChatGPT. Assim, eu fiz umas 20 perguntas pro ChatGPT, cada vez ele me deu uma resposta diferente pra frente, pra trás. Tinha hora que ele falava sobre milhões de anos, tinha hora que ele falava sobre 100 anos. Então, cálculos. E mesmo falando assim, faça o passo a passo. O que a gente já falou aqui sobre prompts, né? Pense sobre a sua resposta, analise, explique o passo a passo para você chegar na resposta certa, etc. Não funcionou. Em algum momento, ele deu uma resposta parecida com o que eu achei sobre explorações do mesmo tema, né? Gente que calculou mesmo, etc. A resposta é mesmo com mais ou menos aí uns 100 anos para dar um segundo de diferença. Mas cálculo ainda não dá. Tudo para falar o quê? Cálculo, não. Vale a pena você usar o GPT para tudo. Mas calcular coisas, você vai ter o trabalho dobrado depois, que vai ter que refazer todas as contas
partindo da premissa de que o processo das contas vai estar certo, não vale não. É. Meio irônico isso que eu vou falar, mas o GPT é de humanas. Vocês que são de exatas, é melhor partir para um Wolfram, tem soluções melhores. Eu gosto muito do Mathways, se eu não me engano, é um que resolve equações e problemas matemáticos. Mathway, explicando passo a passo, que é muito bom também. Então, partam para outras soluções, porque o GPT realmente vai embananar a sua vida. E um último ponto sobre isso, você falou sobre usar LLMs para eles próprios se corrigirem, foi uma coisa que, na entrevista que eu fiz recente com o Stephen Wolfram, lá no Hipsters Fora de Controle, ele falou, sabe quem é muito bom para corrigir textos de LLMs? LLMs. Então você fazer uma checagem recorrente do que o LLM gera, vai te trazer um resultado mais eficiente. Com esse asterisco de que contas talvez não, né? Apesar de que se você juntar o LLM com o Wolfram Alpha, o Wolfram Language e tal, e ele próprio fala isso, né? Que tá dando um desempenho melhor, mas é isso aí. Quem sabe em breve. Vamos acompanhar o desenvolvimento das coisas, né? Nesse paper do Google, por exemplo, já propõe uma solução. Vai que é isso, Legal. Esse é o caminho, né? Muito bem, agora eu vou trazer mesmo, que a Bia deu a pincelada aqui sobre a solução de contas matemáticas com IA, olha só, mas que não são LLMs, que é o que apresentou aí no comecinho da semana. Mas antes, eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Vero, assinatura de cafés especiais, que além de, estar aqui neste segundo, correndo nas minhas veias aqui enquanto a gente grava o podcast, segue oferecendo uma série de presentes e desconto também para você assinar ou o plano anual ou o plano mensal de cafés por meio do link Vero, com 2 Os, tem link na descrição, mas vero.café/adtrabalho. Ela manda uma vez por mês para os assinantes um café, sempre com uma surpresinha gostosa, paçoca, por exemplo, nesse mês, e você pode escolher se você quer receber o café em grãos, e a torra se você quer mais clara, mais escura, né? Mas se você quer ele em grãos, que é como eu recebo, se quer ele moído já, para receber direto o pó, se você quer na cápsula direto, para usar na sua maquininha de expresso, e junto do café vem um encarte que te explica sobre quem que é aquele produtor, em que região do Brasil que fica, o que você tem que buscar ali quando você toma o café para passar a entender melhor, identificar os diferentes gostos e tipos, etc. Não só do grão, mas mesmo as notas ali de cada café. E se você for em vero.café/adtrabalho e assinar o plano anual, que por sinal tem já 17% de desconto em relação ao preço da assinatura mensal, você recebe de presente uma prensa francesa, que é um jeito que eu adoro de fazer café, recebe um moedor manual para você moer na hora o seu café e ver como é muito mais gostoso do que ele já em pó, faz tempo, né, que está em pó, etc., que ele já oxidou. Recebe também um guia de preparo e 100 gramas de grãos em café surpresa para já poder usar aí direto o seu moedor manual. Já se você fizer a assinatura do plano mensal e for por meio do link ou do cupom ADTrabalho no checkout, não tem problema, você ganha presente também. São R$20 de desconto no primeiro mês da sua assinatura. Faz 3 anos já que eu assino a Vero, gosto muito do serviço, do café, de tudo que eles já mandaram para minha casa, sempre foi gostoso, vale a pena experimentar, ter contato com diferentes produtores, geralmente produtores pequenos, né, que estão fazendo um bom trabalho, merecem essa atenção, esse destaque. Às vezes você descobre um café favorito da sua vida e aí você passa a entender melhor ainda de café. Então vai lá, vero.café/adtrabalho, link na descrição. Muito obrigado a Vero pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz. Café é sinônimo de produtividade e eu sugiro que vocês, ouvintes, aproveitem e assinem esse plano anual. Vai vir um monte de coisa legal no kit que vai deixar você ainda mais entusiasmado para fazer o café do seu jeito. Muito obrigada, pessoal da Vero, por patrocinar o podcast. Obrigado e vamos lá. Uma das piadas mais recorrentes, que era mesmo patético, sobre o iPad, é que até hoje ele não tinha um aplicativo nativo de calculadora, o que, né, inacreditável. Mas, nesse ano, um dos primeiros rumores que pintaram sobre o que viria, o que ainda vai vir, né, no iPad OS 18, que foi anunciado na segunda-feira, mas deve chegar lá para setembro, é que ele vai ganhar um app de calculadora até científica, né, claro, e o pessoal achou incrível, super legal, etc. E aí a Apple falou assim, mas espere, se você ligar agora, não é só isso, né? Anunciaram uma funcionalidade nova, não só de um app de calculadora, mas do sistema, então o aplicativo de notas também vai passar a ter suporte a isso, que é o seguinte, você escreve 2 mais 2 igual, espera um pouquinho, ele vai gerar um 4,
na sua letra, no estilo da sua letra, de como você escreve, ele já gera isso, e isso vai escalonando e vai ficando mais profundo a ponto de ele dar suporte a variáveis. Então, o exemplo que eles deram lá, uma mesa de pebolim, uma mesa de ping-pong, tem alguém dando uma raquetada na bolinha para ela fazer uma elipse da altura tal, a bolinha tem um peso tal, velocidade tal, etc. E ele calculou não só as informações ali da equação que a pessoa colocou com base nas variáveis dessa situação, mas se mudasse de um 2 para um 3 em algum dos elementos, ele atualizava todo o resto da equação, dava o resultado novo, Incrível. Com direito à geração de um gráfico que é interativo. Então, se você fosse usando um slider para troca 2 para 3, para 4, para 5, sobe ou desce ali ó, o raio da elipse, sei lá, ele ia mudando direto ali no gráfico ao vivo, e coisas do tipo assim, lista de compras, ou lista da viagem, isso aqui foi R$20, isso aqui foi R$10, isso aqui foi R$40. A executiva da Apple que deu o exemplo passou um traço embaixo disso tudo e ele já gerou ali direto a somatória dos itens todos da lista. De novo, na letra de forma ali, letra de mão, né, da pessoa que estava usando ali a ferramenta. E aí, não só isso vai ser compatível com o Apple Pencil para quem for usar isso no iPad, mas o app de notas do iOS também vai ter suporte a isso. Se você for digitar, por exemplo, lista ou enfim, né, fazer essas somatórias todas, ele também vai dar suporte a isso. E eu sabia que isso ia te chamar a atenção mais do que tudo nesse evento da Apple. E, Bia, me fala mais sobre isso. Poxa, acho que a parte do Math Notes você resumiu bem, né? É fascinante, é aquele ar de bruxaria que só a Apple sabe fazer, né? Mas tem a questão do GPT integrado no sistema operacional, né? E eu tenho que ser coerente, gente. Eu critiquei o recall que a Microsoft colocou no Windows e agora eles atualizaram a notícia aí que ele vai vir desativado por padrão. Sim. Né? Eles mudaram de ideia. Então eu faço a mesma crítica, né, para a Apple. Isso vai vir por padrão ou eu posso desligar? Porque eu acho que as preocupações são as mesmas, não é? São do ponto de vista de manter o controle sobre os seus dados, eu acho que sim, né? Vale a pena diferenciar um pouquinho. Tem o grande guarda-chuva de IA, né, que pode ser um monte de coisa, inclusive o Math Notes, inclusive o ChatGPT, inclusive nenhuma dessas duas coisas, recomendação de anúncio do Instagram. Tudo isso está no guarda-chuva de IA, né? O que ela falou do LLM dela é o seguinte, eles vão ter um modelo local de 3 bilhões de parâmetros estudando no dispositivo, nada sai de lá, só conversa direto com o iPhone e fica tudo ali, né? Quando as tarefas que você quiser, ao mesmo tempo ele vai coletar informações, e aí entra, acho que a polêmica próxima desse do recall da Microsoft, vai coletar, né, a sua conversa, o que foi dito, ou o que foi trocado de informação na conversa, etc., sobe para servidores da Apple, que ela falou, são servidores nossos, feitos com os nossos processadores que a gente usava já em iPhones e iPads, é isso que vai equipar, porque eles vieram preparando isso para rodar, redes neurais, etc. E falaram, esses nossos servidores vão ficar disponíveis para, eu acho que eles falaram sobre 2, mas enfim, para auditorias externas para comprovar que é tudo privado, que não vai ser usado para direcionamento de propaganda, para retreinamento do modelo, para X, Y, Z. Aí vai da confiança que cada um deposita em qualquer empresa quando faz esse tipo de afirmação, né? E do lado... isso é muito próximo do recall que a Microsoft anunciou, só que sem falar que é recall. Um exemplo que eles deram, e esse eu imagino que ainda dê para rodar local, é o seguinte. Nossa, Siri, vai chamar só Siri, né? Mas Siri GPT... Qual que é o podcast que minha esposa recomendou outro dia pra mim? Ou algumas semanas pra mim? Só isso, é super amplo o parâmetro prompt, né? E a promessa da Apple é, com base nisso, saber quem que é a sua esposa, que há alguns dias ela recomendou um podcast pra você, leu, enfim, qual que é o podcast, e falar, foi esse aqui, ó, tá aqui. Isso é o recall, né? É exatamente a premissa que eles dão lá. Só que sem a interface de você voltar no tempo com uma linha do tempo e achar ali no backup de imagem, etc. Do lado da Microsoft, eles fizeram 2 grandes mudanças que, pelo amor de Deus, né? Primeiro, isso não virá ligado para o padrão no sistema. E em segundo lugar, que para você acessar esses backups vai estar atrás de uma biometria, o que era o mínimo do mínimo do mínimo. E agora eles vão fazer, né? Então, positivo. Mas uma coisa que o John Siracusa, do Accidental Tech Podcast, tem dito é o seguinte.
conceitualmente, hoje em 2024, assusta a ideia da gente ter um sistema que vai colocando numa rede neural e armazena em vetores lá tudo que você faz no computador para isso poder ser resgatado depois. Daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, daqui a 15 anos, vai parecer quebrada a ideia de que ele não fazia isso por X motivos, né? A gente vai passar por um período de adaptação conceitual do que significa a privacidade dos nossos próprios aparelhos, né? Tem a questão da confiança nas grandes corporações, que as de Big Tech especialmente não estão muito com sei lá, o índice de confiança muito em alta. A gente pode falar sobre isso já quando for falar sobre a Adobe, aqui se der tempo de entrar no podcast de hoje. Mas no futuro próximo a gente não vai ter escolha sobre ter esse tipo de coisa no sistema. E o que eu tenho falado do Threads bastante sobre isso, é que assim, entendendo quais são as implicações do que acontece com os seus dados e você confiando na empresa, manda bala, vai ser super útil no seu dia a dia. Agora, se fosse o Google, por exemplo, oferecendo uma coisa dessa, eu já ficaria com o pé um pouco atrás, né? Porque os nossos dados são o oxigênio e o combustível ao mesmo tempo do Google. Então, não sei, Facebook, pelo amor de Deus, né? Mas a própria Microsoft, e com a promessa que eles fizeram de também, né, os dados serem privados, não usar isso para outros fins. E a Apple que, não sei, eles falam muito sobre privacidade, eu nunca encontrei indícios do contrário, nem por notícias, nem por futucações do sistema que o Rambo faz bastante, que a comunidade de segurança e informação faz bastante também. Então, eu tendo a confiar mais. Mas é claro que quem se sente desconfortável com isso, aí tem algumas escolhas a fazer, né? Desde não usar a função até não usar o dispositivo se a função não der para desligar. Né? Mal ou bem, essas informações aí que circulam dos servidores da Apple vão circular nos da OpenAI também. E acho que o grande problema é que já teve dança da cadeira de executivo aí, preocupado com o futuro, preocupado com o que a empresa estava fazendo, os rumos da humanidade, aquela coisa bem enfeitada, né, que a gente viu, que gera muitas manchetes e a imprensa adora. Eu acho que as pessoas vão ficar preocupadas, sim, e vão exigir uma certa transparência. Eu acho que a Apple vai ter que explicar mais certinho depois como é que vai ser essa integração de servidores, né? Que eu acho que, como você disse, o da Apple eu acho que já está bem consagrado aí entre os usuários realmente confiam. O problema é botar uma outra empresa, polêmica ainda, na jogada. Né? E acho bom, né, vir desligado, isso já é menos preocupante, assim como é menos preocupante para o Windows, que eu também não gostei. Aliás, o Elon Musk até falou no X, ele foi bem radical, ele falou que se vier ativado por padrão, ele vai proibir que os funcionários dele usem esses dispositivos nas empresas e vai proibir a entrada desses dispositivos. Sei lá, às vezes ele sabe de coisas que a gente não sabe, né? Mas eu sou meio paranoica com isso também, vocês sabem disso, com relação a backup, segurança. Eu tenho essa preocupação. Eu nunca sequer coloquei uma Alexa na minha casa ainda por isso. Eu sempre fico pensando que ela vai ficar ouvindo tudo que eu falo. E eu sou uma pessoa besteirenta, então eu faço muita piada de quinta série. O pessoal já tem aquela teoria da conspiração aí, né? Que você tá conversando com um amigo, aí o teu amigo comenta que tava com uma frieira, não sei o quê, e depois você vai pra casa e começa a aparecer anúncio de frieira, né? Todo mundo tem uma história dessas pra contar. Agora, quando o negócio chega na prática aí, não sei se vão ter mais teorias conspiratórias, não sei se o pessoal vai estar refratário para usar esses serviços. O tempo vai dizer, né? O tempo e a postura das duas companhias. A Apple tá pondo dela na reta, então a gente tende a confiar, mas eu acho que vai ter que ter transparência. Sobre as observações lá do Elon Musk, nada do que ele falou que são os problemas é o que acontece, é verdade. Né? Eu acho que ele não é que ele não sabe, ele tá se fingindo de besta pra poder... Putz, como assim? Gente, o X é o parquinho dele, né, gente? Então... Sim, esquece. Mas o fluxo que a Apple explicou que vai fazer, e aí vamos ver como é que vai ser quando passar, acontecer, e ela publicou já um paper sobre a IA dela, acho que vai ter em relatórios de transparência, a gente vai ver mais informações sobre isso,
mas vai ser uma interação por camadas com a Siri e com o IA. Primeiro, você pergunta, ela tenta resolver no aparelho. Não conseguiu? Ela tenta resolver com esse servidor privado pessoal de nuvem com os dados lá. Não dá para fazer? Aí sim, ela fala assim, posso perguntar pro ChatGPT? Você fala, pode. Aí ela consulta lá o ChatGPT, que pode inclusive estar associado à sua conta da conta paga para você poder gerar imagem, coisa assim, né? Essa é a promessa, tá? Na prática, vamos ver o que acontece, mas não é como se vai entrar aqui o telefone da minha empresa, a Siri vai passar tudo para o ChatGPT para que eu opine. Não é nada disso, é uma burrice tentar definir desse jeito o que está acontecendo, mas enfim, né, não dá para muito. Dito tudo isso, nada disso está disponível, tá? Nos betas, é uma coisa que só ano que vem deve começar a chegar, não é nada por agora, então vai pintar mais informação antes da gente passar a usar, e para quem estiver na expectativa de usar mesmo essas coisas de IA, para quem tem iPhone, só os 15 Pro e Pro Max. Nem os 15 normais e nem antes disso vai funcionar. Pois e para iPads, assim, né, é só a partir do M1, né, os iPads que tem o M1 ou então a 17 Bionic, sei lá, a Apple faz uma salada de nomes, mas os chips dela e a partir do M1, basicamente, para poder usar isso aí, o que é uma pena, mas... vão pintar também detalhes técnicos do porquê, claro que sempre com o asterisco de que o porquê, no fundo, é para vender mais aparelho, né? Mas é o que é. Pessoal, comecem a planejar a parte financeira aí dos seus upgrades, planejem aí tirar o escorpião do bolso, quebrar o porquinho, eu acho que vai ser um upgrade que vale a pena. Até porque a tendência é que essa inteligência, que a Apple chama, né, a inteligência da Apple, tenda a ir também para os outros apps de produtividade, no calendário. Imagina que legal, né, você chegar e perguntar, puxa, quando foi a última vez que eu vacinei meus gatos, né? Então, olha, é bacana isso como solução de produtividade. E eu acho que a evolução natural disso é se estender para todos os apps da empresa, primeiro os nativos e depois para terceiros, aí dependendo de API, não sei como é que isso vai ficar no futuro, né? Mas a tendência é tudo virar AI, como a gente sempre fala aqui no área de trabalho, né? Então, eu acho que é um upgrade de hardware que vale a pena, mesmo que você já tenha um 15 ou um 14 aí que não é elegível ao upgrade, eu acho que vale a pena você planejar um upgrade sim. Eu mesmo tô pensando em tirar o escorpião do bolso e na hora que tiver mesmo essas IAs. Eu tenho iPhone 13 até hoje, né? Assim, estou super satisfeito, mas que suficiente pra tudo. E tem outra coisa também, né? Com o Perplexity de ChatGPT, já tá meio resolvido. O problema é que vai passar a fazer falta a integração nativa e etc, etc. Que sempre que é nativo tem menos atrito, né? Alô, antitrust, etc. Mas ainda assim existe esse elemento, né? Então, vamos ver. Eu fico feliz que as pessoas estão preocupadas com as posturas éticas das empresas aí. Tá todo mundo prestando atenção nisso. E a última a ficar em maus lençóis aí é a Adobe. A gente vai comentar isso já, né? Pois é. A Adobe nessa semana... Ela foi estabanada numa atualização de termos de uso. Esse é o fator 1. Fator 2, a gente acabou de falar, né? A paciência com Big Tech tá minúscula. O pavio de todo mundo tá curto com essas coisas, né? A própria OpenAI, por exemplo, que era vista até recentemente como, não, ela é diferente, é descolada, é divertida, ela é útil, benefício da humanidade, etc. Veio lá o negócio da voz da Scarlett Johansson, que nem era dela, mas ainda assim, pronto. Eles viraram os vilões, entrou na categoria do Facebook, da Amazon, né? Big Tech, que acha que pode fazer tudo, que absurdo. Aí teve a Apple lá com aquele comercial que ela usava uma máquina compressora para fazer tudo caber no iPad, mas foi um comercial totalmente destrambelhado, que ao invés de comprimir as coisas, estragava, explodia, quebrava. Sim, sensibilidade zero. Foi bem feio aquele comercial, né? Mas na hora o pessoal já fez o quê? Associou o comercial da Apple com o IA, que nem tem uma coisa a ver com a outra, mas isso favorece... o discurso anti-tecnologia. Eu sei que é um termo meio besta, mas dá para entender o que eu quero dizer, né? Aí vem a Adobe. Atualizamos os nossos termos de uso para falar que as suas criações podem ser... Como é que eles falaram? Modelos para treinamento. Então, aí que tá. Eles não disseram isso. Eu quero achar o termo exato que eles falaram. Enquanto eu não acho o termo exato, é assim. Achei aqui. Eles diziam o seguinte, né?
A gente vai acessar, ver ou escutar o seu conteúdo de formas limitadas, permitidas por lei. E mais pra frente eles falam, usando técnicas como machine learning para melhorar os nossos serviços e software e experiência no futuro. O que as pessoas entenderam. Vamos acessar as suas coisas para melhorar o nosso machine learning, os nossos produtos de IA, o que não é isso. Mas até explicar que nariz de porco não é tomada, já estava feito o estrago. Ah, mas eles explicaram mal, vamos falar a verdade. Né? Exatamente. Eu interpretei isso. Então, é horrível quando fazem termos de uso com coisa dúbia, meio assim, pode ser, pode não ser, porque vai gerar um range, né? Então a culpa é da Adobe mesmo, a Adobe pisou na bola, hein? Eles reconheceram isso. E assim, o trabalho de quem escreve os termos de uso é deixar isso o mais abrangente possível. Porque aí você pode fazer, entre aspas, o que você quiser, porque está nos termos de uso. O jeito cético de falar sobre isso é esse, né? Mas tem uma diferença entre fazer isso e deixar tão amplo que você dá margem, não para interpretação, para confusão. As pessoas leram machine learning, que são os métodos de machine learning que eles vão aplicar para revisar conteúdos. E o que é revisar conteúdo? É desde saber se você está usando o Adobe Firefly para tentar burlar os recursos de segurança e fazer imagens proibidas por lei de coisas horrorosas, até coisas como eles falam. A gente pegar a sua galeria de coisas criadas e gerar thumbnails para você ver, já entra aqui em podemos acessar o seu conteúdo para melhorar os serviços e apresentar para você. Então, isso é muito amplo. Só que rapidamente a história virou. Vamos usar o seu PSD para treinar as nossas IAs. E foi um segundo para virar assim, gente, se vocês usam o Adobe, tem acordos de confidencialidade com seus clientes, esquece, tá? Porque daqui a pouco o que tem no seu PDF vai passar a aparecer no Firefly, porque eles vão gerar em cima do... Sim, virou uma bola de neve. E eu vi o pessoal, né? Eu vou deixar aqui na descrição os tweets, por exemplo, falar, se você tá achando isso absurdo, tá aqui alternativas à Adobe, aqui está o problema, aqui tá o problema de você deixar os seus arquivos na nuvem, que no fim das contas é um computador de outra pessoa, porque você está sujeito a isso, etc. Essa discussão, ela é importante. O problema é que, assim como aconteceu no caso da OpenAI com a voz da Scarlett Johansson, a premissa não existia, né? Não é mentira, não é que estava errado, mas era outra coisa, né? E a Adobe falou, pisamos na bola. Primeira coisa, a gente categoricamente não vai usar nada de ninguém para treinar modelo de IA generativa nenhum. A gente faz isso a partir de acordos que a gente tem já para o Adobe Stock Images e o fornecimento disso já é feito esclarecido que vai ser usado para gerar IA. Essa é uma coisa. Segunda coisa, vamos ajustar os nossos termos de uso para deixar ainda mais claro o objetivo, a intenção, né? Sobre por que nos damos ao direito de acessar o seu conteúdo, que é isso tudo que eu acabei de explicar. E, ironicamente, eu vou encerrar esse pedacinho aqui falando sobre isso, me lembrou, sabe o quê? Há 10, 15 anos, o Evernote passou pelo mesmo problema, porque eles atualizaram os termos de uso, dizendo que nós nos damos ao direito de acessar os seus conteúdos para melhorar os serviços que oferecem. Isso é a mesma coisa. Eu tinha esquecido disso. E a gente esquece, né? E aí, quando acontece de novo daqui a 10 anos, a gente sente assim no ar ecos de polêmicas antigas, né? Que é que nem eu falei sobre vício internet. Você troca o vilão, mas a premissa é a mesma, a reação é a mesma, o medo é o mesmo, e tem que ter medo mesmo, porque é sempre bom ficar de olho nisso. Mas, assim, a recomendação pra tudo sempre é calma. Respira, lê de novo, garante que você tá entendendo o que tá escrito, não que alguém que já te mandou o link irritado quer que você entenda pra você ficar tão irritado quanto ele, se juntar à causa e calma, né? Então a Adobe pisou na bola, errou do jeito abrangente como ela colocou os termos, mas, de novo, assim como era no caso do OpenAI, não era nada disso. É bom pedir responsabilidade, mas, putz, se a premissa estiver certa, fica muito mais fácil de estar do lado da razão, né? Perfeito, que bom que você esclareceu, porque eu não tinha ido muito a fundo nisso, né? Eu vi o pessoal muito revoltado, muito brabo, e tinha designer, pessoal muito preocupado, falando, meu Deus, vão pegar os meus trabalhos e usar como para treinar modelos. Aí começa aquela história de novo de roubar trabalho de artista e tudo vira uma bola de neve, né? Olha o que um termo de uso mal especificado gera, né? Então eu acompanhei mais o
o rage generalizado nas redes do que o problema em si. Mas que fique a lição aí para Adobe, né? E que bom saber que o problema é menos sério do que a gente estava imaginando. Então, olha aí, todas as empresas, aí, isso aí vai valer para Google, para Meta, toda grande companhia aí que vai, Notion, que está oferecendo aí produtos e incorporando AI, vai ter que ter mais transparência porque as pessoas não estão dormindo. Isso é ótimo. Eu gosto que tenha polêmica, porque com Big Tech, gente, puxa, maravilhosas, mudaram o mundo, revolucionário, mas tem que botar no cabresto, porque eles não podem fazer o que eles querem, né? Então, eu acho isso bem legal e a gente vai continuar discutindo isso aqui no Área de Trabalho, da mesma maneira que eu estou acompanhando a questão de legislação também. Está tendo aí uma discussão a respeito de um marco de inteligência artificial, e isso me preocupa muito, porque nossos legisladores não sabem o que é inteligência artificial, o presidente não sabe o que é inteligência artificial, e eu fico muito preocupada quando se apresentam com a iniciativa de regulamentar alguma coisa que não se conhece. Então, eu estou com o PL aqui, do marco da inteligência artificial, que eu ia cobrir para vocês e falar os principais pontos nesse podcast, exceto pelo fato de ontem ou anteontem eu ver que saiu uma outra versão. O projeto de lei é assim, gente, eles estão sempre atualizando, mudando, mas como essa última alteração foi grande, adicionaram 10, 15 páginas no PDF, então eu vou dar uma olhada com mais calma. O Ronaldo Lemos no Twitter pontuou algumas modificações importantes que teve nessa atualização, então eu vou ter que ler com calma, mas a gente vai ter que discutir isso sim, porque vai impactar a vida de todo mundo, vai impactar o trabalho de todo mundo. E aqui no Área de Trabalho, a gente fala de produtividade de trabalho e a gente quer que as pessoas trabalhem da forma mais eficiente e tranquila possível, né, Marcos? Exatamente. E um adendo sobre o lance da Adobe. Quem tiver opiniões contrárias ou informações contrárias, cara, você entendeu errado. É isso aqui. Manda pra gente, gigahertz.fm/feedback. Acabei de falar sobre ter contato com diferentes pontos de vista a respeito de tudo para se informar melhor, né? Então podem mandar pra gente. E sobre o projeto de lei, vai ter o link na descrição para vocês também se informar. É lição de casa de todo mundo pra gente poder ter uma discussão, olha só, melhor informada a respeito de um assunto que é claro que é muito importante, enfim. Exato. Deve levar ainda um bom tempo para virar lei. Mas ainda assim, quanto mais a gente discutir a respeito disso, melhor para todo mundo, né? Vai que isso ajuda a ter impacto até na própria aprovação, né? Então é sempre bom. Até porque tem consulta pública, eu acho que ainda está aberta. Sim. Então é legal vocês lerem também, darem uma olhada, discutir com amigos, com outros profissionais, discutir com a gente, né? Mandem feedback pra gente. E se for o caso, participar lá e mandar também as suas opiniões, as suas divergências. É muito importante esse processo aí de construção do PL, porque a gente pode participar e realmente definir o que vai e o que não vai impactar na nossa vida. É isso aí. Então, leiam, mandem pra gente os feedbacks também sobre o que a gente comentou. Claro, tem um monte de link na descrição sobre tudo que a gente comentou. Eu quero agradecer a Vero, Assinatura de Cafés Especiais e Firmou Consultoria pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que já mandam feedbacks pra gente, ajudam a deixar o podcast cada vez mais, eu espero, o alvo é esse, né? Mais útil, mais interessante, com as discussões que tenham impacto de verdade aqui no dia a dia de vocês, a parte de trabalho e de produtividade. Quero agradecer a quem deixa reviews, avaliações, quem recomenda também, o que é muito importante para mais gente poder descobrir o Área de Trabalho, e a você, Bia, por semana após semana, ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite, participar desse projeto maravilhoso. Nossos patrocinadores que viabilizam ele, nos deixam mais produtivos, ajudam no nosso cafezinho matinal aqui também, a organizar a nossa contabilidade. Muito obrigada por nos ajudarem. E vocês, ouvintes, que mandam pautas, sugestões, dicas, prints e áudios, estão sempre mandando assuntos legais para nós aqui, comentando as nossas principais pautas, mas também mandando as suas próprias. Mandem para o meu Telegram, @biacunze, ou no meu Twitter, @garotasemfio. Só que eu vou falar para preferencialmente mandar para o Telegram, gente, porque o Twitter, nos replies,
é uma bagunça. Às vezes algum post viraliza e chega a 500 comentários. Eu não consigo mais separar direito o que é comentário de post meu do que é feedback de ouvinte. Eu pensei em abrir as minhas direct messages, mas eu tenho trauma disso. Não parece ser a solução, não. Não sei. Então, mas o Telegram tá sempre aberto, tá? Vocês não precisam ter número de telefone, nada. É só escrever lá, @BiaKunze, vai aparecer ali a janelinha de mensagem, aí você pode anexar o seu áudio, os seus prints, né? Mandar o seu texto, enfim. Eu leio todas as mensagens, respondo e muitas acabam vindo para as nossas pautas também. Então, Twitter, @GarotaSemFio e Telegram, @BiaKunze. Maravilha. Para falar comigo, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento aqui da Gigahertz sua fonte e área de trabalho. Área de trabalho é esse, né? E área de transferência. E apresento para a Lura toda sexta-feira o Hipsters Fora de Controle. E todo sábado eu escrevo para o Mac Magazine no último fim de semana sobre minha expectativa de ver APIs com as iniciativas de IAs da Apple, que foram parcialmente correspondidas, mas vai ter o link na descrição para ver sobre o que eu estava falando. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.